A jornalista Mariana Guaragma fez um vídeo impecável tentando responder a pergunta por que a China produz tanto e tão rápido. Recentemente saiu o ranking das 25 melhores universidades do mundo, as mais produtivas, as que transformam conhecimento em tecnologia aplicada. Dessas 25 universidades, 19 são chinesas. E entre as 10 melhores universidades, as mais produtivas, 8 são chinesas. O primeiro lugar, que era da prestigiada Harvard americana, hoje está na 3ª posição, e todas as outras posições, essas 10 primeiras, são chinesas. A 10ª posição é da Universidade de Toronto, no Canadá. Além disso, o número de pesquisas científicas patenteadas na China supera em 1,2 milhões o número de patentes registradas na União Europeia inteira, nos Estados Unidos e no Canadá. O que, em médio e longo prazo, é um péssimo sinal para onde caminhamos. Porque a Europa, propriamente, praticamente, é muito pobre em matéria-prima, é muito pobre em recursos naturais, tem uma agricultura limitada. E praticamente você tem ali na Alemanha, por exemplo, é um polo industrial. Então imagina essas economias se desindustrializando. Imagina perdendo competitividade e desindustrializando. A mesma coisa com os Estados Unidos e o Canadá. Então, diferente do Ocidente capitalista, que a produção é desordenada e muitas vezes irracional, o cara, para conter preço, ele tem que destruir ovos, tem que enterrar o frango, ele tem que derramar o leite para poder manter o preço que ele deseja, para poder equilibrar o preço dos alimentos, para não ficar muito barato e não ter prejuízo da produção. Na China, não. Há um planejamento, uma produção organizada, muito organizada, e há a presença de membros do Partido Comunista obrigatória em todas as grandes empresas. Então a produção industrial, ela segue um desenho concentrado. Então uma cidade, 2 cidades, 3 cidades, ela se concentra na produção de eletrônicos. A outra cidade produz 80% dos guarda-chuvas que se usam no mundo. Então, e essa segue uma lógica diferente do Ocidente. Nada de produção difusa, desordenada, descontrolada, nada de produzir em excesso, mas não tem uma produção controlada. Isso faz. E outro aspecto que é importante que ela traz é o aspecto que essa produção ela não é tão rápida e tão volumosa por causa dos baixos salários. Isso não é mais uma realidade. A produção ela continua sendo a fábrica do mundo por causa desse desenho industrial, por causa dessa organização, por causa dessa planificação, desse plano produtivo. Então, as cidades vão se especializando de acordo com o critério de logística, produção de matéria-prima, proximidades das matérias-primas, proximidade das empresas que produzem embalagens, proximidade dos portos, mão de obra especializada. Então, tudo isso muito bem planejado. Então, essa é a cidade de Sangyu, é a cidade que produz mais de 80% dos guarda-chuvas do mundo. Então, as fábricas, elas produzem de forma conectada. Uma fábrica produz a haste, outra fábrica produz a embalagem, outra fábrica produz o tecido impermeável, outra produz o mecanismo que abre e fecha. Então, essa logística, esse desenho industrial, esse plano, é que garante o volume e a altíssima velocidade com que se produz. E não é mais a economia baseada em baixos salários, mas em volume e logística e administração e desenho industrial. Agora, qual é a base cultural dessa prosperidade e dessa harmonia social? Aí a gente vai para um resgate no século XXI do confucionismo na China atual. A influência do confucionismo nas gerações mais velhas, nas elites dirigentes e nos mais jovens, hoje, é um dado muito importante. No confucionismo, não há espaço para nada que se assemelhe a uma teologia da prosperidade ou uma teologia do dom. Primeiro, o confucionismo é uma religião que valoriza a existência pacífica, que valoriza o estudo, a instrução, o autodesenvolvimento, que valoriza a benevolência, que valoriza a humanidade, a coragem, a justiça, que valoriza o cultivo de si mesmo, que condena a subserviência. Se por um lado o confucionismo valoriza a honra, por outro, ele despreza os bajuladores subservientes. Ele despreza os oradores locazes, mas de fala vazia, sem sinceridade ou veracidade. Ele despreza os manipuladores sem princípio, sinceridade ou veracidade e que agem em cima da falsidade. O confucionismo valoriza a amizade de pessoas bem instruídas, bem informadas, pessoas de amplo conhecimento. Ele valoriza a amizade das pessoas dignas de confiança. Pessoas para as quais não existe distância entre o que elas dizem e o que elas fazem, entre o que elas falam e o que elas são. Se você compara a China, uma sociedade de mais de 1 bilhão de habitantes, que conseguiu erradicar a pobreza, que tem tolerância zero a drogas, que o tráfico de drogas é punido ele pode chegar até pena de morte, se houver tráfico de drogas, né? Com as cidades americanas, se você comparar Los Angeles, Nova York, quer dizer, a cidade de zumbis drogados na rua, pessoas na mendicância extrema, 43 milhões de pessoas, mais de 43 milhões de pessoas em extrema pobreza. Você tem uma população prisional a maior do mundo.
você tem pessoas morando em subhabitações, pessoas morando dentro de veículos, dormindo em estacionamentos de supermercado, de aeroporto. Então, se você compara isso com a China, culturalmente, a decadência do Ocidente. Então, se comparar isso com a China, esses números que a gente viu das universidades, das 25 maiores universidades do mundo, você tem 19 na China. Das 10 melhores universidades do mundo, você tem 8 na China. E as primeiras posições serem chinesas. Quer dizer, isso a gente vai ver que por que o Ocidente está em colapso. Por que o Ocidente está em colapso? Por que o Império está em colapso? E é como se a única alternativa que ele tem é que perdeu a guerra concorrencial e vai perder a guerra concorrencial com a China. Então, é como se a única alternativa que esse Império tem é a guerra.